Assalamu alaikum. Choque de cultura, o choque de culturas. Eu já vi algumas pessoas falando de choque de cultura quando o assunto é religião islâmica ou os árabes, né? Enfim, às vezes eles falam isso quando uma brasileira, por exemplo, uma pessoa brasileira tem relacionamento ou vai ter relacionamento com uma pessoa árabe ou muçulmana. Às vezes também eu já vi, por exemplo, na Copa do Mundo do Catar, por exemplo, um jornalista falando para o jogador brasileiro sobre choque de cultura. Eu quero falar uma coisa para esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas precisa de choque de realidade, precisa de choque psicológico para acordar e para parar de falar esse tipo de coisa que não é nada inteligente. Quando você fala de choque, choque quer dizer o quê? Choque como se fosse uma coisa que vai, sei lá, uma coisa forte, que vai te assustar, que vai, sei lá, uma coisa que você não está acostumado, que uma coisa diferente de você, bem diferente, né? Eu já ouvi falar uma coisa que chama tratamento de choque, entendeu? Tratamento de choque. Mas choque de culturas? Que choque de culturas? Tá. Qual o problema se você tem alguém diferente de você? Qual o problema? É só respeitar a pessoa. Pronto. Se ele é diferente, se ele não está fazendo uma coisa errada, por exemplo, as coisas erradas. Bom, se você fala de religião, por exemplo, as religiões que a gente, por exemplo, as religiões normalmente, como religião cristã e religião islâmica, são muito parecidos. Muito parecidos. Todos eles querem a paz, amor, quer que você faz o bem, quer que você não faz coisas erradas, não faz o mal, tem que fazer o bem, entendeu? Nenhum deles vai falar para você, vai lá e faz uma coisa ruim ou faz mal para os outros, entendeu? Então, que choque que você está falando? A religião tem diferenças nos detalhes, né? Cada um tem sua religião. Que choque que você está falando? E se duas pessoas de religiões diferentes se conhecer, entendeu? Ou ter relacionamento, casamento, se cada um quer continuar seguindo a religião dele, entendeu? Cada um respeita, pronto, entendeu? Respeita a pessoa. Se você não concorda com religião, pronto, acabou. Se você acha que você não consegue viver com pessoa de outra religião, então procura alguém do mesma religião, porque é uma escolha pessoal, isso é uma coisa, uma escolha da pessoa, cada um livre, escolhe o que quiser. Mas você chama de choque de cultura, isso é um pouco errado, né? Acho que é ruim você chamar como se você falando, como se fosse achando ou quer mostrar para os outros que aquela cultura ou aquela religião é uma coisa ruim. Que quando você, de outra cultura ou de outra religião, você vai achar algo ruim, né? Então, cuidado, eles falam choque, para te assustar. Aliás, Brasil, como eu falei antes, né? Brasil tem tudo, todas as culturas tem no Brasil. Até cultura árabe tem no Brasil, religião islâmica já tem no Brasil. Entendeu? Então, que choque está falando? E o que algumas pessoas, ou esse tipo de pessoas, chama de choque de cultura, tem pessoas que viajam o mundo inteiro para conhecer culturas diferentes e eles ficam felizes por isso. Eles gostam de conhecer coisas diferentes. E outras pessoas chamam de choque.